Bom dia! Está começando agora o nosso Viana News. E no Viana News de hoje a gente vai falar sobre o processo de industrialização mundial e brasileiro. Vamos falar agora como foi que ele começou e sobre suas etapas. A industrialização mundial ela começou na Inglaterra no final do século XVIII, com a primeira Revolução Industrial. Esse processo ele foi impulsionado por grandes avanços tecnológicos, como por exemplo a utilização da máquina a vapor, do carvão e do ferro. A produção passou a ser feita em fábricas, substituindo o trabalho artesanal e aumentando a produção em larga escala. A Inglaterra ela se destacou por ter matéria-prima abundantes, mão de obra disponível, capital para investir e um grande mercado consumidor, inclusive em suas colônias. Com o tempo, a industrialização se espalhou pela Europa, pelos Estados Unidos e pelo Japão, transformando a economia e a sociedade e acelerando o comércio mundial. A primeira etapa foi marcada pelo êxodo rural, surgimento de classes operatórias e más condições de trabalho. A economia passa ao capitalismo industrial. A segunda etapa foi a expansão para os Estados Unidos, Alemanha, França, Japão e Rússia. Novas fontes de energia como petróleo, eletricidade, invenções como motor a combustível, lâmpada, telégrafo e telefone de aço em larga escala. O Fordismo e a produção em série, surgimento de multinacionais e aumento do comércio global. A terceira escala foi a energia nuclear e renováveis, avanço em eletrônica, informática, robótica, biotecnologia e internet. E agora ficamos com o João Lucas, falando sobre a difusão da indústria pelo mundo. É com você, João Lucas. A indústria nasceu no século XVIII na Inglaterra, mas também não parou por aí. Ela foi também para lugares como Europa Ocidental, Estados Unidos e Japão, também se espalhando para os demais países asiáticos. Assim também, mudando toda a forma em que se vive em sociedade e se trabalha nela. Muito obrigada, João Lucas. Agora vamos ficar com uma reportagem de Diogo, falando sobre o início da industrialização no Brasil. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Eu me chamo Maria Heloísa e aqui vamos ter uma reportagem exclusiva com o senhor Diogo, que falará exclusivamente sobre o que foi o início do processo de industrialização no Brasil. Diogo, tudo bem? Sim. Você gostaria de falar um pouco sobre o que foi o processo de industrialização no Brasil? Sim, eu aceito. Bom, de forma resumida, o processo de industrialização aconteceu de forma tardia comparado aos outros países, onde até o século XIX o Brasil focava mais na agricultura e na exportação de café e cana-de-açúcar. Bom, o Brasil só teve um impulso maior na industrialização quando a família real chegou no período de 1808, onde eles abriram a construção de manufaturas e abriram a questão das portas para o comércio. E naquela época eu poderia citar a questão das fábricas têxteis e de alimentos. E foi isso. Finalizada a entrevista, agora voltamos ao Central. Bruninha e Yane, é com vocês. E após essa ótima reportagem com o Diogo, feita por Maria Heloísa, Fiquem com Yasmin falando as características da industrialização no Brasil. A industrialização no Brasil começou tarde, lá no final do século XIX, dependendo muito do dinheiro e tecnologia de fora. O governo ele teve um papel muito importante, ajudando e protegendo as fábricas. E a maior parte da indústria ela ficou concentrada no Sudeste, principalmente em São Paulo. Ela cresceu rápido em alguns momentos, mas de forma desigual, e parou de produzir coisas simples, como roupas e alimentos, para fabricar máquinas, carros e outros bens duráveis, quase sempre voltada para o mercado dentro do país. E agora vamos ficar com Maria Heloísa, falando sobre a ciência e desindustrialização. A desindustrialização é a redução do peso da indústria no PIB e no emprego. Nos países desenvolvidos, ela ocorreu a partir da segunda metade do século XX.
ela está ligada à globalização, à migração de fábricas para países com mão de obra mais barata, né? E graças aos avanços tecnológicos também. Apesar disso, essas economias mantiveram crescimento, entendeu? Apesar de tudo, elas cresceram cada vez mais, pois elas fortaleceram os setores de serviços e a inovação também. No Brasil, o processo foi mais grave e precoce, entendeu? Começou cedo e foi mais difícil, vamos dizer assim. Desde os anos de 1980, as crises da dívida, a baixa inovação, os custos elevados e políticas inconsistentes, elas reduziram a competitividade industrial. A abertura aos anos de 1990 e o foco em commodities nos anos 2000, elas reforçaram a dependência primária. Hoje, a indústria que a gente tem hoje representa uma fatia muito menor do PIB do que no ano passado. Enquanto países ricos que se desindustrializaram, né, após atingir esse desenvolvimento, esse autodesenvolvimento, o Brasil ele acabou perdendo a sua base industrial antes de consolidá-la. Isso aprofunda nossas crises econômicas e sociais. O desafio atual é buscar uma reindustrialização sustentável e mais, vamos dizer assim, tecnológica. Bom, e agora vamos ficar com o Érico, que irá fazer uma entrevista com Odete, uma trabalhadora da Diva Sport. E na entrevista ele vai abordar as situações e desafios atuais. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo. Eu me chamo Eric Nascimento. E sim, Bruno e Ayane, já estamos aqui com a entrevistada Maria Odete Fernandes para iniciarmos a nossa entrevista sobre quais são os atuais desafios e funcionamento das atuais fábricas e centros de tecelagem brasileiros. Olá, Odete, boa tarde. Você poderia responder algumas perguntinhas aqui para a nossa entrevista? Claro que sim. Bom, então vamos iniciar. Como é a sua convivência com os seus colegas de trabalho? A convivência com meus colegas de trabalho são ótimas, apesar que nosso trabalho exige muito a equipe unida, e todos são tratados da mesma forma dentro do ambiente de trabalho. Bom, e como é a sua convivência com os seus colegas de trabalho? Vocês se dão bem ou vocês têm desavenças? Sim, até agora é tudo ok. As pessoas, elas são, como já falei anteriormente, todas as pessoas são tratadas de iguais para iguais, até porque não existe ninguém diferente um do outro. E nosso trabalho, ele exige muito um trabalho em equipe, né? E é isso. Bom, e quais são as suas atividades na fábrica? Quais ações, quais funções você pega lá para executar o seu trabalho? Eu trabalho na qualidade e refilagem. Refilagem, para quem não conhece, é um trabalho que é feito tirado o excesso de solado, que é saído da máquina, e a qualidade é onde tem uma certa, como o nome já diz, um certo cuidado, por causa que ali é feito a medição do solado, como ele ficou, do tamanho que está, e retirado para refugo, que é onde é triturar todos os materiais e feito novamente os materiais, e é tirados queimados. Tá certo. E como você acha que o seu trabalho é valorizado pela sociedade contemporânea? Mais ou menos, até porque trabalhar em uma fábrica não é nada fácil, né, por causa que exige muito trabalho e um certo horário de tempo, são trabalhadas 9 horas por dia. Eu, como exemplo, eu trabalho 4 horas, porque eu sou jovem aprendiz, mas as pessoas elas trabalham 9 horas por dia. Então isso sim é um pouco desvalorizado pela sociedade, porque nem todo mundo quer ter aquele trabalho por ser um trabalho que exige muita responsabilidade. Tá certo. E última pergunta, você acha que do século XIX e XX para esse século XXI, houve mudanças nas atuais centros de tecelagem e fábricas brasileiras, principalmente o direito das mulheres e salário? Sim, houve muita diferença, porque antigamente, no século XIX, as mulheres não tinham o mesmo direito que os homens.
o salário, elas trabalhavam mais, porém o salário era menor do que o do homem. Hoje em dia não, hoje em dia na fábrica ela tem o mesmo salário que o homem. Porém, as atividades é bem mais maneiras do que antigamente e os homens são um pouco mais pesados, porém é o mesmo salário que as mulheres recebem hoje em dia. Então houve sim uma certa diferença entre os demais séculos. Tá certo. Então, muito obrigado por nos dar a sua opinião aqui. E é isso. Fiquemos em paz. Bom, como vocês puderam ver, do século XIX e XX para esse século, houve muitas mudanças nos atuais centros de tecelagem brasileiro e fábricas. Como a nossa entrevistada falou, antigamente, principalmente as mulheres não continham o mesmo direito de os homens. Isso atualmente se denomina como desigualdade de gênero. Antigamente as mulheres possuíam menos salários, insalubres em comparação aos homens. Durante a primeira etapa da Revolução Industrial, no século XVIII, também havia péssimas condições de trabalho, como falta de higiene, salários insalubres e horas semanais inválidas. Como, por exemplo, 12 horas de trabalhos por dia. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por nos acompanhar.